Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E eu venho aqui em nome de Jesus para dizer para você que Deus tem uma palavra para a sua vida. Este vídeo não chegou até você por acaso. Porém, o Espírito Santo do Senhor quer falar contigo. Deus me deu uma mensagem e eu vim trazê-las aos irmãos, mas quando eu fui estudar a mensagem, então envolvia muitas referências bíblicas que não dá para colocar num vídeo só. E então nós vamos fazer uma série de vídeos sobre este assunto, sobre o plano da salvação, a ressurreição, julgamento, salvação eterna. E nós estamos aqui para trazer aos irmãos a palavra do Senhor. Dizer para os irmãos que Cristo cura, liberta, transforma e salva. E Ele quer te abençoar, independentemente da circunstância, independentemente da sua religião, cor, raça, classe social ou partido político. A salvação é para todos. E Deus tem uma vitória para você. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lembrando que verbo é palavra de ação, a palavra. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo habitou entre nós, se fez carne. Essa palavra é muito poderosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós estamos falando da criação de todas as coisas. E o Verbo é palavra de ação. E este verbo, esta palavra, se manifestou, ela se fez carne e habitou entre nós, entre os homens. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem vida eterna para você. Mas você precisa crer no Senhor Jesus para ter vida eterna. Há muitos mistérios entre o céu e a terra. E muitas filosofias, muitos ensinamentos. Mas hoje eu vos trago o ensinamento cristão para a sua restauração, cura emocional, física, espiritual.
almas saradas, curadas, corações restaurados. Vidas que foram destruídas emocionalmente falando. Você olha e vê uma aparência bonita, um sorriso bonito, mas estão destruídos por dentro, vazios, tristes, angustiados e sempre à procura de algo, à procura de paz. A paz que o mundo não pode oferecer. Buscam a paz nas coisas erradas. Buscam a paz e não encontram. E perdem as suas vidas desesperadamente, sem encontrar a paz. E muitos até ouvem sobre a paz, até ouvem sobre o verbo, até ouvem a palavra de ação, mas não recebem, não acreditam, não dão crédito. Andam por aí seguindo após mitos, misticismos e politicagens. Muitos até ouvem a palavra da vida, mas não dão crédito e perdem as suas vidas indo para o inferno, na perdição eterna. Lembrando que inferno é sepultura. Existem multidões e multidões no inferno, na sepultura, na morte eterna, que gostariam de estar aí no seu lugar. Gostariam de ter uma segunda chance. Gostariam de ter uma segunda oportunidade. Mas para eles não há mais esperança. Pois, enquanto houver vida, ainda há esperança. Tem esperança para você que está sofrendo. Mas talvez você diz, pregador, eu perdi tudo na vida. Perdi casa, carro, bens materiais, perdi minha família, perdi a pessoa amada. Estou me sentindo só, estou solitário. Meu irmão, você perdeu muita coisa, mas você não perdeu a vida e a esperança para você. Agradeça a Deus, porque multidões gostariam de estar no teu lugar. Você acha que perdeu tudo, mas se você não perdeu a sua vida, você não perdeu nada. Se você guardou a sua fé, você tem tudo. É você e Deus. Você e Deus são um exército forte. Você e Deus são a maioria. O verbo se fez carne, habitou entre nós. E João diz, nós vimos a sua glória. Ele era maravilhoso, ele é maravilhoso. Como a glória do unigênito do Pai. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Esta palavra é muito forte. Em um tempo em que o homem fala-se muito em vida extraterrestre. Acreditam em uma raça superior, em alienígenas mais desenvolvidos, pacificadores, e procuram sempre colocar seres alados acima da existência humana, desvalorizando a raça humana. Muita gente acredita em muita coisa, cada um acredita no que quiser. Porém, o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi o ser humano.
o ser criador de todas as coisas, o arquiteto que arquitetou todo o universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele manda em todas as coisas. E nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, a imagem do Criador. Hebreus 11, 3. Pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. O que é fé? Versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então nós vemos aqui o que é fé. Firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. E nós vemos então que através da fé os antigos alcançaram testemunho. Sugere que nós não somos perfeitos. Todo mundo tem falha, tem defeito. E os homens do passado, os heróis da fé, os grandes homens de Deus, também tinham as suas falhas, também tinham os seus defeitos. Mas através da fé, eles alcançaram testemunho. Observe que a fé em Cristo Jesus, para nós, a igreja, ela nos faz alcançar testemunho, apesar de nós não sermos perfeitos. Você vai encontrar muita gente por aí apontando esse ou aquela, esse pregador, aquela pregadora, aquele pastor. Todo mundo tem defeito mesmo. Mas é por meio da fé que nós vamos alcançar testemunho. Mas o principal, o assunto principal desta passagem bíblica é que Deus criou os mundos. De forma que aquilo que você vê foi criado por aquilo que você não vê. É espiritual. Essa palavra fala do mundo físico. Os mundos foram criados. Mas também fala do mundo espiritual. Porque o que você vê foi criado pelo que você não vê. Deus criou todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito se fez ou se faria. E quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem para governar, para dominar. Os répteis, animais, gado e etc. Porém, meus irmãos, o homem é o único ser em todo o universo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Teoricamente, as pessoas falam de raças extraterrestres, raça alienígena, vida fora do planeta Terra, mundos por aí, ou até mesmo em dimensões paralelas, multiverso, realidade paralela. Porém, Deus ele criou os mundos, criou todas as coisas, de forma que o que você vê, o que é físico, foi criado pelo espiritual, foi criado pelo que você não vê. E eu quero dizer para você nesta primeira mensagem desse vídeo, que o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Aleluia. Filhos de Deus. Tem diferença para ser humano e anjo. Isso aí é tema para outro estudo. Porém, essa raça, a raça humana, não é uma raça qualquer por aí.
como você vê falar de alienígenas, seres do espaço, seres espaciais, homens alados, homens com asas, ou anjos, né? Anjos com asas. Eu falo homens porque tem aparência humana, né? Um anjo, ele parece um ser humano. Porque a matriz principal, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então você observa que o único ser em toda a existência que foi criado à imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Então não acredite nessas teorias de raças superiores, de mitos, misticismos, e etc, etc, etc. É lógico que um anjo, um arcanjo tem muito poder, e nós devemos respeitá-los. Mas nós somos os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Este é o primeiro vídeo da série, nós estaremos falando sobre este assunto. Plano de salvação, criação, juízo final. E hoje nós estamos na criação. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para a glória de Deus. E Deus quer te abençoar. Vamos orar? Você vai apresentar a Deus a tua oração. Você que já procurou a paz e ainda não encontrou, você que já procurou a paz em lugares errados, eu vos faço um convite nesta hora. Venha encontrar a paz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a palavra do Senhor para você. Você não é um ser qualquer ou um objeto inanimado. E a maior artimanha do adversário é descredibilizar o ser humano, desconstruir o homem ou a mulher. E você que se sente usado, um objeto usado pelo ser humano, ou até mesmo usado por forças espirituais, você que se sente um nada, eu quero dizer para você que você é muito especial para Deus e uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, olha aí, Senhor, existem multidões que estão orando comigo agora. Pessoas que já procuraram a paz em muitos lugares, em lugares errados. Pessoas que não encontraram a paz verdadeira que o mundo não pode proporcionar. A paz verdadeira que só o Senhor Jesus pode dar a esta pessoa. E eu te peço, Deus, neste momento, vai de encontro agora. Vai tirando toda a dor da alma, toda a angústia, tristeza, opressão, depressão, síndromes do pânico. Em nome de Jesus, desaparece aí agora da mente, da vida desta pessoa. Todo mal vai saindo agora. Em nome de Jesus, eu falo com a tua mente agora. Recebe aí. Você é valoroso, você é valorosa, você é especial para Deus. E você se distingue de toda a criação, porque você foi feito por Deus e para Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Recebe. E todo mal sai para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Recebe a vitória de Deus aí. Recebe a bênção de Deus. Deus está trabalhando. Se você crê, recebe. Aleluia. Já ouço o barulho de algemas caindo ao chão. Já ouço o barulho de corrente sendo quebrada. É o barulho da libertação. É o seu adversário dando grito de derrota. É crente cheio do Espírito Santo dando glória a Deus. É a palavra de Deus sendo pregada. É o mover do Espírito Santo alcançando multidões. Multidões alcançando nações. O que Deus faz por você, nenhum homem pode fazer. Valorize a tua vida. Valorize a Deus e a salvação eterna. Porque Deus tem vida para você. Se você crê, recebe. Em nome de Jesus. Amém.